Dentro do tribunal, ele gargalhou. Um adolescente de 16 anos debochando das mesmas pessoas cujas vidas ele destruiu. Mas isso não durou muito, porque quando o juiz falou, ele o destruiu, e o que antes era sorriso debochado, se transformou no mais puro desespero. Foi naquele instante que ficou claro, aquele não era um caso comum. Não era apenas mais um processo criminal. Era a história de uma vida destruída em minutos, e de outra que jamais poderia ser devolvida ao que era antes. Este adolescente é Kendrick Morris, um predador que não apenas desencadeou o pior pesadelo de uma garota, mas também deixou a vítima, Kiana Vaughn, com deficiência permanente. Para entender como tudo chegou àquele tribunal, é preciso voltar no tempo. Ela tinha apenas 18 anos. Estava no último ano do ensino médio. Inteligente, dedicada, cheia de planos. Amava livros, se envolvia em projetos sociais, praticava esportes, trabalhava meio período e já havia sido aceita na universidade com bolsa acadêmica. O futuro estava ali, desenhado com nitidez. Faculdade, carreira, independência, vida. Naquela noite, tudo o que ela precisava fazer era simples: devolver alguns livros na biblioteca local. Antes disso, havia passado o dia como qualquer outro jovem da sua idade. Escola, trabalho, conversa sobre o baile de formatura que se aproximava. Um vestido roxo já escolhido. Cabelo planejado. Ela não fazia ideia de que jamais pisaria naquele baile. O relógio se aproximava das 10 da noite quando seu carro entrou no estacionamento da biblioteca, em Bloomingdale, na Flórida. O prédio já estava fechado, mas havia uma caixa externa para devolução de livros. Nada fora do comum. O local era conhecido, familiar, seguro. Ou pelo menos era assim que parecia. Enquanto estacionava, ela conversava ao telefone com uma amiga. Ria. Comentava banalidades. Até que algo mudou. Ela mencionou um homem sentado em um banco próximo ao prédio. Disse que ele parecia estranho. Que havia algo no jeito dele que incomodava. Não era medo ainda. Era instinto. Aquela sensação difícil de explicar, mas impossível de ignorar. Mesmo assim, ela tentou racionalizar. Disse a si mesma que estava exagerando. Pediu apenas que a amiga continuasse na linha enquanto devolvia os livros. Ela abriu a porta do carro. E foi nesse exato momento que a noite se partiu em dois. Não houve tempo para pedir ajuda. Não houve tempo para explicar. Apenas o som do terror, e então, silêncio. A ligação caiu. A amiga tentou ligar de volta. 1 vez. 2. 10 vezes. Nada. O telefone não atendia. O pânico tomou conta. Algo estava errado. I asked, what happened? That the phone cut off, so, do you need a minute? Yeah. Enquanto isso, no estacionamento, uma luta violenta acontecia longe de qualquer testemunha direta. O que se seguiu foi tão cruel que não podemos descrever aqui. Foi brutal. Prolongado. Cruel. Ela tentou resistir. Houve sinais claros disso depois. Marcas que mostravam que ela lutou até onde o corpo permitiu. Impressões de mãos ensanguentadas. Um sapato perdido no caminho. Objetos espalhados pelo chão. Tudo indicava uma tentativa desesperada de escapar. Mas o agressor era mais forte. Ela foi arrastada para trás do prédio, para uma área isolada, fora da vista de quem passasse pela rua. Ali, o ataque atingiu um nível de brutalidade quase impossível de descrever. Horas depois, quando amigos e familiares chegaram desesperados ao local, encontraram apenas fragmentos de uma cena de horror. O carro ainda estava ali. A porta aberta. O motor ligado. O rádio tocando. O telefone dela, quebrado em pedaços no chão, manchado de sangue. E então veio o pior. Ela foi encontrada em uma vala, inconsciente, coberta de ferimentos, quase irreconhecível. Seu corpo dava sinais claros de uma agressão extrema. O crânio havia sido violentamente atingido. O rosto estava desfigurado. Havia sinais de luta. E o ataque não havia sido apenas físico, havia sido sexual. No hospital, os médicos lutaram como puderam. Cirurgias de emergência. Decisões críticas. Um coma induzido. O diagnóstico era devastador. Traumatismo craniano severo, múltiplas fraturas, danos cerebrais profundos. A jovem que havia saído de casa para devolver livros agora não conseguia falar. Não conseguia andar. Não conseguia enxergar.
Em poucos minutos, tudo que ela era havia sido arrancado. Enquanto a família se agarrava a qualquer fio de esperança, uma pergunta ecoava cada vez mais forte. Quem fez isso? She had mentioned on the phone that there was a weird-looking guy sitting on a bench. Testemunhas lembraram do mesmo detalhe perturbador. Um adolescente, sentado em um banco do estacionamento naquela noite. Um rosto conhecido. Um aluno da mesma escola. Alguém que parecia apenas esperar. Quanto mais os investigadores avançavam, mais aterradora se tornava a verdade. Porque aquela não seria a primeira vez que aquele jovem cruzava a linha do impensável. Mas isso é apenas o começo. Enquanto a jovem permanecia entre a vida e a morte em um leito hospitalar, a polícia precisava correr contra o tempo. Não apenas para encontrar o responsável, mas para impedir que ele atacasse novamente. Porque havia algo naquela cena que gritava uma verdade incômoda. Aquilo não parecia um erro. Parecia prática. Os investigadores começaram pelo óbvio. Quem estava ali naquela noite? Quem havia sido visto no estacionamento? Quem conhecia a rotina daquele local? Foi então que um detalhe aparentemente pequeno ganhou um peso gigantesco. Mais de uma pessoa relatou a mesma imagem. Um adolescente sentado em um banco próximo à biblioteca, horas antes do ataque. Ele não lia. Não usava o celular. Não conversava com ninguém. Apenas observava. Um estudante do ensino médio, que passou pelo estacionamento mais cedo naquela noite com o próprio pai, reconheceu o jovem imediatamente. Did you make eye contact with him? I mean, I don't know. I'm not sure if he saw me, but he looked at me. He looked inside the car, at least. And that's when I kind of realized that it was him. Kendrick Morris. 16 anos. Quando esse nome chegou aos investigadores, o clima mudou. Porque aquele não era um nome limpo. E definitivamente não era um nome desconhecido do sistema. Mas havia um obstáculo. Ele era menor de idade. Sem provas concretas naquele momento, não podiam interrogá-lo sem autorização da mãe. E a resposta foi clara: não. Ele saiu da delegacia livre, caminhando. Mas o erro seria acreditar que a investigação havia parado ali. No local do crime, entre o sangue, os objetos espalhados e as marcas da luta desesperada da vítima, havia algo que não pertencia a ela. Um objeto simples, quase banal. Um utensílio plástico, desses de fast food, transformado em uma lâmina improvisada. Uma arma artesanal. Não havia sangue naquele objeto. Ele não havia sido usado para ferir diretamente a vítima. Mas estava ali, caído. E nele, havia uma impressão digital. Quando o resultado do laboratório chegou, não restaram dúvidas. A digital pertencia a Kendrick Morris. Aquilo foi o ponto de ruptura. A partir daquele instante, o caso deixou de ser uma suspeita e passou a ser uma caçada meticulosa. Kendrick foi preso. E, desta vez, não havia como escapar. Com a prisão, veio o segundo golpe devastador, o exame de DNA. O material genético coletado no hospital foi comparado ao de Kendrick. A correspondência foi total. Era ele. Mas o horror não parava ali. Ao inserir o DNA no banco de dados estadual, os investigadores encontraram algo que fez até os mais experientes engolirem seco. Uma correspondência com um crime anterior. Um crime que havia aterrorizado a mesma região meses antes, e que permanecia sem solução. Uma mulher de 62 anos. Funcionária de uma creche. Kendrick Morris não havia começado naquela noite na biblioteca. Aquela jovem não foi sua primeira vítima. Ela foi apenas a que sobreviveu. E então surgiu a pergunta inevitável: como alguém tão jovem chegou a esse ponto? O passado de Kendrick começou a ser exposto em camadas. Um lar marcado por violência. Relatos de abusos físicos constantes. Um ambiente de medo, controle e humilhação. Psicólogos foram chamados. Laudos apresentados. A defesa tentou construir uma narrativa de vítima. Mas havia algo que não se encaixava. Desde muito cedo, Kendrick já demonstrava comportamentos alarmantes. Aos 12 anos, havia sido detido por crueldade contra animais. Tortura. Agressões deliberadas. Um padrão clássico que, quando ignorado, costuma evoluir. Ele já havia passado pelo sistema juvenil. Já estava no radar das autoridades. Já havia alertas. E mesmo assim,
Nada o impediu de continuar. Na noite do ataque à jovem da biblioteca, Kendrick não fugiu em pânico. Não se escondeu. Não demonstrou desespero. As câmeras de segurança mostraram algo ainda mais perturbador. Depois de deixar a vítima gravemente ferida, ele foi até um McDonald's. Pediu comida. Sentou-se. Comeu com calma. Depois, foi a uma loja. Olhou videogames. Caminhou tranquilamente pelos corredores. Como se tivesse acabado de sair de qualquer outra noite comum. Sem pressa. Sem culpa. Sem remorso. Enquanto isso, no hospital, a família enfrentava outro tipo de julgamento. Cada boletim médico era um choque. Quando ela acordou do coma, o alívio durou pouco. Ela não conseguia falar. Não conseguia ver. Não conseguia mover o corpo. Em um dos momentos mais dolorosos, perguntou algo simples, inocente, devastador, se ainda poderia ir ao baile de formatura. Ninguém teve coragem de dizer a verdade. Os dias seguintes foram de cirurgias, retrocessos e decisões impensáveis. O inchaço no cérebro não cessava. Foi necessário induzir um novo coma. A vida dela dependia de milímetros, de horas, de sorte. Enquanto isso, Kendrick aguardava julgamento. E quando finalmente entrou no tribunal, o contraste era impossível de ignorar. De um lado, uma jovem que jamais recuperaria sua independência. Do outro, um adolescente que sorria, que ria, que parecia não compreender, ou não se importar, com o peso do que havia feito. O júri ouviu tudo. As provas, o DNA, as testemunhas, o histórico, as imagens. Não havia espaço para dúvida. O veredicto foi unânime. Culpado. Mas a sentença, essa ainda provocaria um novo capítulo de revolta, dor e questionamento sobre justiça, idade, punição e responsabilidade. A acusação sabia que não precisava exagerar. Os fatos, por si só, já eram brutais demais. Cada prova apresentada não apenas reforçava a culpa, mas desmontava, peça por peça, qualquer tentativa da defesa de suavizar o que havia sido feito. O promotor iniciou lembrando os jurados de algo essencial. Aquele não era um julgamento movido por vingança, mas por responsabilidade. Responsabilidade diante da vítima, da família e da sociedade. Ele reconstruiu a cronologia dos acontecimentos, conectando tudo o que já havia sido apresentado nas fases anteriores. O encontro no parque, a violência extrema, as tentativas desesperadas de sobrevivência, o rastro de provas deixado para trás e o comportamento frio do acusado logo após o crime. A menção aos crimes anteriores do réu não foi feita para inflamar emoções, mas para demonstrar que aquele não era um erro momentâneo, e sim uma escolha consciente. Quando a vítima foi mencionada, o clima na sala mudou. Não se falou apenas das lesões físicas, mas das consequências, a perda de autonomia, a interrupção de sonhos, a transformação completa de uma vida que mal havia começado. O promotor lembrou aos jurados que a violência não terminou naquela noite. Ela continuava todos os dias. Então veio o momento mais difícil para todos os presentes. A família foi chamada a falar. He said to me, "Why can't I see? I'm so itchy everywhere. Can you scratch me? I can't move." Defesa, quando teve sua vez, tentou seguir um caminho previsível. Falou sobre juventude, sobre contexto social, sobre erros do passado. Tentou humanizar o réu. Mas havia um problema. A humanidade da vítima já havia sido brutalmente ignorada naquela noite, e o júri sabia disso. Nenhum argumento parecia suficiente para apagar a sequência de decisões conscientes que levaram àquele desfecho. Após os argumentos finais, o juiz passou as instruções ao júri. O destino do acusado agora estava nas mãos de cidadãos comuns, pessoas que carregariam aquela decisão pelo resto da vida. Eles se retiraram para deliberar. A espera foi angustiante. Quando o júri retornou, ninguém precisava ouvir o veredicto para entender que algo definitivo estava prestes a acontecer. O juiz pediu silêncio. O presidente do júri se levantou e leu a decisão. Culpado. Life sentences are the only appropriate sentences in this case. O réu foi retirado da sala algemado, enquanto a família da vítima permanecia sentada, absorvendo o que aquilo realmente significava. Mas a história não termina com o som do martelo do juiz. Para a vítima, o processo de reconstrução continua todos os dias. Para a família, a dor não desaparece com uma sentença. E para a sociedade, o caso deixa perguntas difíceis sobre prevenção,
falhas do sistema e a necessidade de agir antes que tragédias como essa se repitam.